Olá, meus amigos. Aqui quem fala é o professor Sérgio, professor de redação e também professor de atualidades. Hoje estou aqui, na verdade, para comentar com vocês a respeito da temática de redação ocorrida hoje, dia 4 de novembro, onde aconteceram as provas de linguagens e suas tecnologias, redação, e a prova de ciências humanas. Primeiro, gostaria de dizer que esta foi uma prova especificamente crítica, uma prova que, na verdade, conseguiu retirar o aluno da zona de conforto, proporcionar a reflexão, o exercitar do pensar. Mas mais do que isso, eu venho aqui através da prova de redação, para falar um pouquinho a respeito dessa temática, a respeito dessa questão da manipulação dos usuários, manipulação de dados dos usuários através da internet, e essa questão relacionada ao seu comportamento. Tá? Primeiramente que nós poderemos aí abordar esta questão sob um viés comportamental, e aí a questão relacionada ao consumismo especificamente, também poderemos ali fazer essa questão da analogia desse consumo excessivo, mas também poderemos tratar desta temática sob um viés político e ideológico. Em que sentido? No sentido relacionado à questão da alienação, a questão da manipulação destas informações, Então, o candidato, muitas vezes, ele poderia preferir ali o quesito relacionado a fake news. Fake news, na verdade, poderia ser um dos argumentos, alicerçados ali, que nos levaria, a determinadas empresas, a geração dessas notícias falsas e estas, sendo colocadas ali pelas empresas como, na verdade, as notícias mais lidas, e aí essas notícias sendo divulgadas. Então, não poderíamos ficar restritos em relação ao fake news. Não poderíamos. Mas, na verdade, poderíamos utilizá-las, essas notícias falsas, e aí uma comparação ali com o quesito pós-verdade, e aí me utilizando de argumentos de autoridade, buscando elementos ali relacionados à história, como Gable, falando um pouco sobre Bauman, mas também relatando essa questão do próprio comportamento, essa questão do corpo, o corpo sendo manipulado. Manipulado em que sentido? No seu sentido cognitivo, e aí me lembraria um pouco da questão relacionada ao Foucault, ali o quesito vigiar e punir, tá? A própria manipulação das massas, Então Walter Benjamin, e outros tantos que foram capazes de tratar dessa temática de maneira específica, assim como o próprio Chomsky, tá? Poderiam ser citados ali, alavancados como argumentos de autoridade, além do aluno poder o quê? Poder retratar ali 1984 do Orwell, assim como o Admirável Mundo Novo, tá? do Huxley, fazer um paralelo ali, por exemplo, com a música da Pitty, Admirável Chip Novo, tá? Então eram elementos em relação a essa questão da alienação que poderiam ser o quê? Que poderiam ser alavancados, poderiam ser ressaltados. Além do mais, nós tínhamos 4 textos de apoio ali que nos proporcionaram esta reflexão. Então, olha só, o texto 1, quando na verdade fala-se ali do Spotify, e aí nós temos a questão relacionada às preferências musicais, essa utilização dos algoritmos. Então esse nome agora é um nome que deve se tornar popular, tá? Até porque era um nome um tanto restrito, e aí a questão da variação linguística, restrito ao campo da informática, o campo do marketing digital, da publicidade e propaganda também, mas ligado a esse mundo mais técnico, tá? Então era algo a ser explorado. Então tiveram pessoas que, eu escutei comentários em relação ao Netflix. O Netflix também é um influenciador,
é um manipulador dessas informações. Por quê? Porque ali são selecionados filmes que na verdade estão, né, de acordo com o quê? Com as suas preferências, né? Tá? Então, diante disso, seria importante que o quê? Seria importante que eu pudesse especificá-los, né? Então, a Netflix também poderia ser, né, colocada ali como uma citação em relação a esse campo. Além do mais, né, nós tínhamos um segundo texto que falava a respeito também dessa contenção de dados, né? E aí levado ao Oriente a determinadas empresas, onde essas empresas selecionariam as notícias mais importantes da preferência, né, da população. Isso daí, né, também nós vimos ao longo ali do governo Trump, né, desde 2016 que isso vem sendo discutido, tá? O Facebook também poderia ser citado, né, como relacionado a essa especificação, tá? Depois nós tínhamos um gráfico, né, um infográfico ali que na verdade tratava sobre como que a internet é utilizada. E aí mais um problema, ou seja, as pessoas utilizam para enviar mensagens, né? Tá? Como um número maior e assim sucessivamente. Então, o que que acontece? Navegar é preciso, né? Viver não. Me lembra ali do Fernando Pessoa. E aí essa questão, tem pessoas que naufragam, né, diante dessa navegação, tá? Me especificando ali em relação ao Mário Sérgio Cortella. E também poderíamos relacionar ali o Leandro Carnal falando especificamente a respeito do quê? Falando especificamente a respeito dessa questão da democratização, né, da tecnologia. Tá? Que deu vida ao quê? A ignorância. Hoje a ignorância posta, hoje a ignorância fala, mas isso é típico do que? Típico de um regime democrático. Melhor isso, né? Melhor essa questão do que na verdade não poder falar, tá? E aí, né, um dos textos também falava a respeito disso, dessa questão de estar alienado, né, de se tornar manipulado, de se tornar enganado diante das informações. Então, na verdade, eu poderia ali, como proposta de intervenção, trabalhar com o quê? Trabalhar especificamente com um quesito relacionado ao que, olha, eu preciso tirar o ser humano, fazer com que ele leia diversas, né, notícias, ou que na verdade ele saia desse mundo, né? E aí nós temos a questão do Terra 1 e Terra 2. O Terra 1 é aquele mundo que eu vivo hoje, mas será que é o mesmo que o Terra 2, onde eu passo 11, 12 horas por dia, que é a questão da conexão, né? Estar conectado? Então, na verdade, fazer uma autorreflexão em relação ao uso diante da internet. Assim como, né, os próprios meios de comunicação poderiam que poderiam sim fiscalizar. Isso acontece, por exemplo, em relação a alguns sites, algumas redes de TV que já vêm fazendo isso diante do quê? Diante destas informações absurdas e que, na verdade, procuram o quê? Procuram fazer com que as pessoas acreditem, e muitos, milhões, acabam acreditando. Né? O viés político partidário ali, né? Ou seja, o viés político relacionado às eleições, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, vai ser citado? Vai. E poderia ser citado? Poderia, né? Mas não poderíamos ficar ali especificamente falando desta questão, ou seja, dessas notícias falsas, mas na verdade em relação às preferências, em relação aos internautas, em relação aos usuários, né? Tá? Então o governo, assim, a questão, né, do marco civil regulatório da internet seria o quê? Seria um bom argumento relacionado à intervenção, uma ótima proposta interventiva, que na verdade não vem sendo aplicado. Isso se nota em relação que em relação ao nosso cotidiano. Porém, pessoal, esperemos, aguardemos, né? Tá? Aqueles que realmente leram, aqueles que realmente conseguiram, né, absorver o tema, e era um tema atualíssimo, tá? Estava relacionado com o seu cotidiano, tá? Com certeza, na verdade, teremos aí boas notas, né? Tá? Não fiquem, né, procurando, professor, eu tangenciei, eu zerei o tema,
Aqui nós estamos para esclarecer, né? Para levar a verdade a você, né? E não manipulá-los, tá certo? Até mais e um ótimo Enem a semana que vem.